Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos conversar sobre um tema interessante, e feliz, que é o casamento. Quando a gente analisa o contexto histórico, até a época da República, 1889, não existia o casamento civil, somente o casamento religioso, ou seja, então a gente tem aí, especialmente a Igreja Católica, com uma vertente muito forte, com a ideia do casamento. A partir de 91, aí sim passa a existir o casamento civil, mas com muitos dogmas ainda amarrados, especialmente no que se fala no sentido de família. Inclusive, há uma divergência muito grande quando tenta as leis, através do legislador, colocar como a ideia de que o casamento seria a base da sociedade. Mas, na verdade, hoje a prática do dia a dia demonstra que o que faz a base da sociedade é a família. E não é à toa que na Constituição de 88 é reconhecida a família através de uma união estável, não necessariamente sobre o casamento, é reconhecida a família monoparental, ou seja, somente um pai ou uma mãe junto com o seu filho forma o contexto de família monoparental. Enfim, então a partir de 88 a gente tem uma dilatação desse conceito de família. Mas as questões patriarcais, elas ainda existem. Tanto é verdade que ao nascer você tem a certidão de nascimento. E ao casar, a sua certidão de nascimento ela é totalmente jogada fora e você passa a ter validade com a certidão de casamento. E caso você venha a entrar com um divórcio e casar novamente, uma nova certidão de um novo casamento será emitido. Mas afinal de contas, para que serve o casamento? O casamento ele se constitui em dois momentos específicos, em duas vertentes. Você tem o ato da celebração, assim como você tem a criação de uma relação jurídica, a relação matrimonial. Com o casamento, é bem evidenciado que o que traz mais à tona são as questões dos efeitos patrimoniais, o regime de bens. E nós vamos ter um encontro em que a gente vai falar especificamente sobre regime de bens. Temos bastante assunto para poder tratar sobre esse tema. Então, assim, além dessa situação do regime de bens, o que é gerado também? Você tem uma comunhão de vidas, você tem uma comunhão de afetos. E aí, já falamos em outros momentos, o direito das famílias é definitivamente o único ramo do direito em que não é a vontade das partes, mas sim o afeto das partes em você ter essa relação. E tem uma questão muito interessante, a Lei Maria da Penha, no seu artigo 5º, inciso 3º, talvez ela consiga traduzir aquilo que seja o conceito mais abrangente, que retrata a verdade do que seria um casamento. Então diz lá a Lei Maria da Penha, no artigo 5º, inciso 3, é uma relação íntima de afeto. Aliás, sobre esse tema, a gente vai abordar talvez até mais de 2 vídeos, sobre essa situação aí de Lei Maria da Penha, violência doméstica, um assunto extremamente importante que a gente vai tratar no futuro. Bom, então, na medida em que você tem um casamento, você constitui uma sociedade conjugal. Então, a partir dali, dessa sociedade conjugal, você tem 2 questões que são criadas. Uma delas, você tem efetivamente um vínculo de parentesco por afinidade. Então, além do vínculo conjugal, você tem um vínculo de parentesco por afinidade. E qual é a importância disso? Imaginemos que você divorciou da sua esposa, divorciou do seu marido, divorciou do seu cônjuge, e você ficou perdidamente apaixonado, por exemplo, pela sua sogra. Eu, infelizmente, tenho uma notícia que não vai ser boa para você. Você não vai conseguir casar com a sua sogra. Então, há um impedimento legal em que não permite que você case com sogra, com sogro, com genro ou com nora. Então, um dos efeitos muito firmes do casamento é essa relação de afinidade, a relação de parentesco por afinidade. Então, para algumas pessoas, imagino que tenha sido aí uma notícia ruim, mas é importante que você saiba que tem esse impedimento. Mas e aí, quem é que pode casar? Todas as pessoas que são maiores de 18 anos pode casar também os menores de 18 e maiores de 16, e com isso você precisaria de quê? Obviamente de ter uma autorização de quem detém o poder familiar. E sobre o poder familiar, nós explicamos isso num vídeo específico, Em regra, quem tem o poder familiar, pai e mãe, mas outras pessoas podem vir a ter esse poder familiar ou até mesmo perder. A gente explica isso lá no outro vídeo.
Além disso, quem pode casar também é a pessoa que está emancipada. Então, pelos motivos de emancipação, então você se emancipa, você se torna um maior capaz de responder pelos seus atos, então você também poderia se casar. Dentro das questões de impedimentos, né, nós temos a pessoa que ela é curatelada, vamos tratar também em algum momento futuro aí sobre tutela, né, curatela. Então, você precisa de uma autorização, né, específica, judicial, daquela pessoa que está curatelada. E atenção, ainda existe o crime previsto no artigo 235 do Código Penal, que chama-se bigamia. Significa dizer que se você já é casado, se você já é casada, você não pode casar no mesmo tempo. Você precisa se divorciar e aí casar de novo. Então, caso você, por um motivo, né, de afeto, venha a casar na constância de um casamento atual, você vai estar cometendo um crime previsto no artigo 235 do Código Penal. E sobre casamento, né, direitos e deveres que eles são gerados. Na lei do Código Civil, que tem vários artigos que falam sobre casamento, ele traz deveres de fidelidade, deveres de coabitação, mas isso ficou muito fragilizado do ponto de vista da Emenda Constitucional 66 de 2010 da Constituição da República, onde o divórcio ele não depende mais da anuência do outro par. Por conta disso, então você não tem o advento da culpa, e aí você não teria esses deveres. O que é interessante é que você pode, em pacto antinupcial, ou seja, antes do casamento, dos nubentes, aqueles que serão noivos e que vão casar, você pode pactuar, além dos regimes patrimoniais, o regime de bens, por exemplo, uma questão muito interessante é que você pode pactuar, de alguma forma, a possibilidade de haver uma infidelidade, ou você pode, no pacto antinupcial, colocar multa caso venha a ocorrer uma infidelidade, dentre várias questões em que você vai ter a liberalidade em vez de pacto nupcial. Nós vamos ter aqui um vídeo específico também sobre esse tema, né, muito interessante, inclusive, sobre o qual ele traz diversas possibilidades que, se a lei não veda, você pode fazer as suas obrigações mútuas, né, ou unilaterais, que seja, dependendo do par conjugal, em vias de pacto nupcial. Sobre modalidade de casamento, nós temos duas modalidades. Nós temos o casamento civil e nós temos o casamento religioso com os efeitos da vida civil. E é importante que se diga, a nossa Constituição é uma Constituição laica, uma Constituição livre, então ela reconhece toda e qualquer expressão de profecia de credo, ou seja, toda e qualquer religião, dogma, a sua crença. Então a celebração ela pode ser feita, obviamente, tanto pelo padre da Igreja Católica, pelo pastor da Igreja Evangélica, das religiões afrodescendentes, né? Ou seja, toda e qualquer crença. O cigano, eu não quero exemplificar, toda e qualquer situação do ponto de vista religioso, a pessoa está autorizada a fazer a celebração, a pessoa responsável a fazer a celebração, e aí o que é necessário? Depois levar a registro, né, o casamento. Nesse sentido, uma curiosidade, a gente já viu muitas vezes em filmes e novelas, aquela ideia de que antes do padre, antes do juiz, né, dizer que consideram casados, né, marido e mulher, e vamos falar já sobre isso, ele pergunta se alguém tiver alguma coisa para falar, fale agora ou cale-se para sempre. Isso também, né, não existe, é necessário que existam efetivamente testemunhas, que seja levado, existe um processo efetivo para que você venha aí a invalidar esse casamento. Então isso aí é uma lenda que hoje o direito ele não acolhe. Para terminar, a gente vai falar de um tema extremamente importante, que é o casamento homoafetivo. Importante que a gente saiba que o casamento homoafetivo ele existe, já existem diversos casamentos homoafetivos celebrados, né, ao longo do país. E por quê? Não existia nenhum impedimento para que você pudesse casar, independentemente, né, do seu gênero, do sexo. Por conta disso, a partir de 2011, o STF ele reconhece o casamento homoafetivo e dá a ele a possibilidade dos mesmos direitos de uma união estável. E como a Constituição assegura que você pode transformar a união estável em casamento, então toda e qualquer pessoa, independentemente do sexo, pode efetivamente casar. Chegamos então ao fim de mais um encontro. Eu peço, caso você tenha gostado do que nós falamos aqui, que dê um like no nosso vídeo, especificamente se isso foi importante para você ou você conhece alguém que esse tema seja importante, que você possa compartilhar
que você possa se inscrever, né, no nosso canal do YouTube. E uma das questões mais importantes, clica no sininho que fica aí e todas as vezes que nós tivermos um vídeo novo, ele vai aparecer para você, tá bom? Um abraço e até um próximo encontro.